Então, vamos recomeçar. No final da aula passada, há um tempinho atrás, eu disse a vocês que hoje nós íamos entrar na pandemia. A pandemia foi o primeiro curso dessa série da quarentena, em agosto do ano passado. Nós vamos voltar para lá. Mas também disse, e repeti várias vezes, que, e como a minha procura, e nisso eu posso me considerar um filho de Foucault, né? A minha procura é sempre pelas condições de possibilidade de pensar, dizer, ser e fazer numa determinada época, que é um modo de fazer história, sem ser a história de causa e efeito, linear, como se fosse uma história absoluta, uma história universal, que caducou. Então, como a minha questão é sempre a do entendimento das condições de possibilidade de emergência de um pensamento, de certas ciências, certos objetos, eu encontrei que a pandemia, além de ser a coisa terrível que está nos matando, que está replicando agora de novo na Alemanha, em Israel, muitos casos, acima da máxima de novembro, por exemplo, quando a segunda onda estava no auge, embora o número de mortes tenha decaído bastante. E nós vamos ter carnaval aqui. Vamos ver. Além disso, e por causa disso também, a pandemia se constituiu num paradigma. Na história, pelo menos do modo como eu tenho contado, que eu acho que eu estou aqui, do modo como eu tenho contado, os paradigmas, para serem o que são, a formulação implícita, que não está posta em lugar nenhum, em separado, uma espécie de céu paradigmático, né? Explicita as condições de pensar e dizer de uma época. Eu acrescentei a isso, e nisso não estou seguindo Foucault, mas também não estou brigando com ele. Pensar, dizer, ser e fazer, pondo em jogo as condições da nossa existência em épocas. Mas nunca encontrei, mesmo tendo feito essa reserva de mercado para o ser e fazer, nunca encontrei paradigmas que não fossem de pensar e dizer, desde os pré-socráticos. Menos o da pandemia. A pandemia é um paradigma existencial. Já disse isso tantas vezes aqui, mas é preciso repetir porque nós estamos saindo mal da pandemia. Quando estamos saindo mal, como se nada se tivesse passado. Não quero com isso dizer que nós achamos que nada se passou, morreram muitas pessoas, mas que as condições disso acabaram e agora retomamos a nossa vida normal. Mas é que a nossa vida não era normal, e não era normal há milênios. A expulsão da natureza, que nós julgamos precisar fazer para nos defendermos dela, natureza, pletora, do seu excesso, dos seus perigos, porque ela não tem logos, ela não reflete, ela não pensa, não se contém, não tem um princípio racional de contenção, não avalia riscos e custo e benefício. Ela age naturalmente, age como que ela é, a natureza.
E nós, embora naturais, animal racional, disse Aristóteles, né? Nós, embora naturais, fomos cada vez nos afastando mais da natureza, onde ficou, então, o aleatório, o casual, o que não tem razão, salvo quando nós tomamos a natureza como o que ela não é, objeto de conhecimento, e criamos as ciências naturais, e aí pusemos razão na natureza. Porque extraímos da natureza para tornar objeto de conhecimento e de experimentação aquilo que nos interessava conhecer nela. E formulamos leis universais. São as leis da ciência. São os princípios da ciência. E que são universais, o que a natureza não é. Então, a não ser nesses momentos, isso é mais moderno, nós, e mesmo nesse momento, pelo que eu acabei de dizer, precisamos, parece que é assim, né? Que foi assim, precisamos manter a natureza longe de nós. Isso não é um vício da humanidade, isso é ocidental. As sabedorias orientais, vamos pensar no budismo, por exemplo, porque é a mais significativa e chegou ao Ocidente, se apresentou ao Ocidente. Foi mal compreendido. Sempre é mal compreendido, porque a gente compara, então, com os pré-socráticos, por exemplo. A relação com a natureza é de grande sabedoria, não é uma filosofia. A filosofia afasta e quer reunir. É a busca, é a procura daquilo que ou bem se teve e se perdeu, há mitos nesse sentido, né? Ou aquilo que nunca se teve e se quer, mas que é da ordem mental, é da ordem do conhecimento, do pensamento reflexivo, ou seja, é da ordem de objeto, tem que ter objeto. Quando não tem objeto, é um vazio, seria, nós não somos capazes dessa experiência, seria um vazio, e não é um vazio do qual alguma coisa saiu e deixou um espaço vazio. É um vazio, vou usar uma palavra ocidental, essencial. Aquilo que Buda propôs, a iluminação como desapego de todas as coisas que sejam alguma coisa, seja que ocupem lugar, que tenham tempo, que, portanto, pereçam, morram, desapareçam, e o apego a elas acabe representando para nós sofrimento, experiência do sofrimento, da morte. Então, a iluminação que Buda propôs é a experiência do vazio de ser, do vazio de ser algo. Nós não sabemos fazer essa experiência. Mas aí, nos nossos termos, nós só podemos falar do Ocidente. O Oriente foi sempre concebido como um grande outro, não bom. Hoje, nós, às vezes, olhamos para ele como um grande outro com inveja do equilíbrio, como olhamos para os nossos povos originários. Não voltaremos a ser os povos da floresta, mas supomos ter alguma coisa a aprender com a maneira como eles lidam com a natureza, a maneira natural com que eles lidam com a natureza, parte que são dela. Como se faz isso aparecer nas nossas sofisticadas, hipertecnológicas e arrasadoramente antinaturais sociedades modernas, pós-modernas? Não sabemos. Mas isso é preciso ser pensado. Então, depois de tanto afastamento da natureza, quando finalmente, ao globalizarmos o planeta pela planetarização da técnica e trazermos, não foi nossa intenção,
Foi um susto. Trazermos a natureza para dentro da cultura. E aí houve o choque, e o vírus é um sinal, não é o primeiro, mas é um sinal gravíssimo do que pode haver de negativo nesse choque. E se nós saímos da pandemia, como entramos nela, nós estamos agravando as condições de perpetuação do choque, porque a natureza veio para ficar. A não ser que a gente acompanhe os grandes trilionários americanos que estão botando gente em foguete para ir um dia colonizar Marte, porque aqui não vai mais dar para viver. Isso, naturalmente, isso é mais do que uma metáfora, porque eles estão fazendo isso mesmo. A probabilidade de conseguirem, acho que tende a zero, mas é um sinal de que se compreendeu, embora não se tenha refletido, a qualidade da invasão do mundo pela Terra, como eu tenho provocativamente chamado. Nós criamos, pela globalização, por não deixar nada de fora do império da técnica, as condições para que a Terra, o planeta, venham a fazer parte do mundo. E a distinção muito marcada, com muro no meio, entre cultura, que somos nós, e natureza, que é o caos lá fora, essa marcação está se desfazendo. Nós vamos ter que aprender de uma maneira 24 séculos posterior, não é, portanto, uma regressão, o que significa ser um animal racional? E o que significa razão quando se é um animal racional? O que significa haver cultura, porque evidentemente há, e não é para abrir mão dela, e natureza, e elas se encontrarem hoje num lugar de trombada. Nós levamos a trombada e estamos saindo dela, não quero generalizar assim como se isso fosse um padrão universal, mas estamos saindo dela como quem escapa de uma batida de carro porque conseguiu fazer uma boa manobra arriscada, corria-se o risco de morrer, não morreu, e tocou adiante. A estrada não mudou por causa do acidente que poderia ter acontecido e foi evitado por uma capacidade técnica à direção. Não, a estrada mudou. A estrada mudou, nós não estamos mais sozinhos nela. O carro que passou, a carreta que podia nos esmagar, ficou lá atrás e nós estamos indo para frente? Não, ela está conosco. A natureza acompanha a cultura agora. E é preciso que a cultura encontre uma maneira de acompanhar a natureza. Ou de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, eu prometi trazer a pandemia para cá hoje, né, porque foi o ponto em que nós paramos, né, estávamos pensando em bem e mal, estratégias de dominação, e a mais antiga estratégia de dominação que nós produzimos, que vem pelo menos desde os sofistas, desconfio respeitosamente que quando os pré-socráticos, um século antes, sexto antes de Cristo, estabeleceram aquela benévola tensão entre logos e physis, a força, a que eles chamaram physis, uma força cósmica, que fala de equilíbrio, desequilíbrio, harmonia, desarmonia, ordem e desordem, e sua simultaneidade. Physis, a força cósmica da explosão, da manifestação violenta, caótica, de tudo que há e que há demais. Há excesso de haver. No entanto, tensionada, e essa tensão é inseparável, não tem superação dela, é inseparável
da outra força cósmica, que igualmente lida, portanto, com ordem e desordem, equilíbrio e desequilíbrio, harmonia e desarmonia, de outro modo. A que eles deram o nome Logos. Tantas vezes já disse isso aqui, mas eu tenho que voltar lá. Logos. Depois foi traduzido physis por natureza e logos por razão, e aí acabou essa tensão aqui que eu chamei de benévola, porque physis e logos estavam se respeitando na medida em que se complementavam, de tal maneira que separar seria mortífero para ambos. Então, essa tensão, apesar de benévola, apesar de generosa, uma maneira de os pré-socráticos lidarem com a diversidade pululante do mundo, diferentemente do que antes deles os míticos fizeram, um pequeno recuo. Estou aqui mais ou menos na posição que se atribuía criticamente ao velho partidão, que dizia, considerando que a Terra é redonda e a revolução é irreversível, de recuo em recuo atingiremos o inimigo pelas costas. Então, eu estou aqui recuando, vou dar mais um recuozinho. Os míticos, período fluido, não é? Talvez lá no século X, a Ilíada, a Odisseia, uma narrativa de origem. 10, 9, 8, 7. Os míticos trataram essa multiplicidade, essa demasia de haver mundo, de haver tudo, esse excesso de tudo, de uma maneira muito... Márcio, sabe o que eu acho curioso? Que como é que às vezes as escolas de pensamento elas se encontram, né? Porque quando eu morei na China, uma das coisas que eu aprendi foi que o conceito de yin e yang, que tem muito a ver com esse conceito de physis e logos, as coisas que são uma complementares complementaridade absoluta. e confrontos, né, que estão o tempo todo se sobrepujando, também é um conceito do século IV antes de Cristo, mais ou menos, 4, 5. Eles não têm muita certeza sobre quando ele foi criado, que era um filósofo, que era um cosmólogo da época, digamos assim. Como os pré-socráticos eram chamados físicos. Pois mas é contemporâneo. Engraçado Esses isso, né? séculos 6, 5 e 4 foram séculos prodigiosos, porque ali viveram Buda, Confúcio, exato. Zoroastro, Sócrates, para ficar só assim com as grandes referências ocidentais e orientais de começo de alguma coisa. Foram séculos prodigiosos, o quinto sobretudo. Mas antes disso, teve o tratamento mítico das multiplicidades, do excesso. Né? Antes de yin yang e de logos physis, tensão, inseparável, mas oposição também. Oposição tensa, complementar, mas opositiva. Né? Não se precisaria usar duas palavras, a não ser porque você está dizendo duas coisas, mas elas se complementam, uma não existe sem a outra. Antes, lá nos míticos, o tratamento não era esse. Não era reflexivo, era narrativo e contava o resultado das hibridações desses muitos. Não vou falar extensamente sobre isso, mas já falei aqui só os exemplos. Semideuses, que são deuses e não são deuses, porque são homens e não são homens, mulheres e não mulheres, e centauros, que são homens e não são homens porque são cavalos, mas não são cavalos porque são homens, em que a questão de ser e não ser foi a grande questão com que os pré-socráticos, século VI, pouquinho depois, fundaram a filosofia, mesmo que a palavra tenha ficado reservada para as grandes escolas do século IV, Platão, Aristóteles, mas Pitágoras, que é um dos pré-socráticos, usava a palavra filosofia. Fundaram a filosofia.
porque ser não pode não ser, ou bem é ou bem não é. Para os míticos, não. Algo podia ser e não ser ao mesmo tempo alguma coisa e outra coisa. Então, essa experiência mítica, que, forçando só um pouquinho, nós poderíamos dizer que foi uma experiência da simultaneidade de natureza e cultura. Estou dizendo forçando um pouquinho, porque esses termos são nossos. Não correspondem a uma terminologia deles, mas talvez corresponda a uma experiência deles. Por exemplo, um rio que corre é inteiramente natural. Nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a fonte a partir da qual o rio corre, portanto, a origem é sagrada. E não só é sagrada porque nós emprestamos uma sacralidade a ela, mas é porque ela é um Deus. As cabeceiras de um rio são um Deus, que inclusive dá nome ao rio, ou deveria dar, tem uma grande discussão a esse respeito, qual é o nome verdadeiro do filho do rei de Troia, Heitor. Então, havia uma divergência entre os homens e as mulheres de Troia sobre o nome certo. Porque o nome palavra era Heitor, mas o nome verdadeiro, né, deveria ser, diziam os homens, Astyanax, que significa o que defende as muralhas, porque pensavam como guerreiros. E as mulheres diziam, o nome dele devia ser, só conheço a palavra em inglês, Scamander, Escamandro, tá? Que é o nome do rio junto ao qual ele nasceu, cujas cabeceiras são um deus. Esse é o nome próprio para o filho do rei. Mas Astyanax, o defensor das muralhas, também é o nome próprio do filho de um rei. Então, essa nós talvez chamássemos de oscilação, né? Mas é uma riqueza. Essa riqueza da experiência de ser uma coisa e outra ao mesmo tempo e ao contrário. Os dois nomes são verdadeiros. E Heitor é mais ou menos como significante e significado, depois na linguística, né? O significado de Heitor é Scamander ou Astyanax. O significante é Heitor. Mas esse não é o nome verdadeiro dele. Então, essa discussão foi relatada depois, foi relatada por Platão. Vamos confiar em Platão, cara. Essa discussão mostra que os míticos não viam problema entre a coisa natural e a coisa técnica, a cidade, suas muralhas, sua proteção do que está dentro, e o rio, de tal maneira que, no nível da linguagem, qual é o nome de Heitor? Apareciam essas duas coisas. E uma discussão em relação ao nome próprio, não ao nome dado, ao nome próprio de Heitor. Propriamente Heitor, quem era? E entrava aí natureza como entrava cultura, se nós pensarmos no urbano, na cidade, como cultura. Então, ali, mas esse ali é um território, é um jardim que nós imaginamos maravilhoso, porque temos muitas lendas, fábulas, narrativas grandiosas daquele tempo, mas que foram feitas depois. Nós imaginamos maravilhoso, está fechado para nós. Quem sabe nós possamos entrar um dia, quando reaprendermos a narrar, e narrativa não for mais, como é hoje, uma forma de domínio a ser exercido sobre outros para convencer, dobrar e exercer poder. Sabe? Estou dizendo isso só para, agora voltamos um século adiante, insinuar, com todo respeito, é um momento prodigioso da nossa história,
insinuar que o século VI, quando opôs e compôs, e não opôs e compôs, como no século XIX Hegel fez, tese, antítese, síntese, uma oposição e composição, que seja uma síntese que levante a um nível superior e mais complexo aquilo que num nível inferior e mais simples, né, se opunha porque não tinha encontrado ainda a sua verdadeira explicitação, que é absoluta. Isso é século XIX, nada a ver. A composição, oposição de logos e physis é inseparável para os pré-socráticos. Não se espera dela aqui nenhuma superação em que uma absorva a outra, qualquer coisa desse gênero dialético. É tensão pela tensão, tensão de contrários. Esse fragmento de Heráclito, que eu gosto tanto. Devem ter perguntado para ele, ó Heráclito, o que é música? O fragmento que nós temos dele, seja a resposta a isso ou qualquer outra coisa, é tensão de contrários, como de arco e lira. O arco jamais absorverá a lira, nem a lira o arco, um não dispensará o outro, enquanto houver música. É tensão de contrários, é isso. Mas de contrários. Physis não é logos que não é physis. É o logos da physis. É a physis do logos. Não existem em separado, são forças cósmicas, mas não são forças desarrazoadas, de excesso sem contenção. São alguma coisa como Nietzsche, se estivesse pensando a verdade e não a arte, como ele disse, eu preciso da arte para não morrer da verdade. Mas isso era século XIX, triunfo da ciência positivista, que só descreve, que não interpreta. Tá? Então, preciso da arte para não morrer da verdade. Onde é que ele foi? Foi no século VI, o dos pré-socráticos. Mas ele olhou para a tragédia grega. E ali encontrou, como estrutura da tensão, da dor, que é, ao mesmo tempo, uma superabundância de vida, e que por isso ele valorizou tanto, dois deuses em tensão absoluta e complementar. O do excesso, da demasia, da embriaguez, da sexualidade, o deus noturno, era Dionísio, que a gente pode associar a Physis, né? E o deus da contenção, do limite, da claridade, da individuação, que era Apolo, o Sol. Mas, enquanto há tragédia, para Nietzsche isso é sério, as tragédias gregas foram a linguagem pela qual o povo grego experimentou a máxima tensão da vida. A vida é uma tensão dolorosa, mas é nessa dor uma superabundância de manifestação, uma superabundância vital, como eles chamam. Depois se separaram. Apolo predominou sobre Dionísio, Dionísio foi chutado. Depois se separaram Logos e Physis também. Logos predominou sobre Physis, Physis foi chutado. Para Nietzsche, quem fez essa separação entre Apolo e Dionísio foi Sócrates, o grande inimigo dele. Para nós, que contamos a história da filosofia, estamos pensando na verdade, quem fez essa separação foram os sofistas, no século V. Trouxeram o Logos para o que é humano, como linguagem e poder, e jogaram fora a Physis como o que possivelmente nem é. Nem ser, nem não ser são, como disse Gorgias, né? Como o que possivelmente não é, porque é caos, porque não tem ordem, porque não pode ser, portanto, conhecido. E por isso não há verdade. Só há o homem, nós, o Logos, como disse agora Protágoras, medida de todas as coisas. Nós somos a medida. Somos desmedidamente a medida. Todo o resto jogado fora. Então, talvez a gente tenha o direito, e aí eu acho que se temos o direito, temos o dever, temos a obrigação,
de ir até os pré-socráticos e encontrar ali nessa linda tensão de logos e física, da qual decorre, na segunda parte do curso vai aparecer, mas eu já adiantei várias vezes, uma experiência da verdade que é do real em movimento, não é da cabeça, não é da razão, não é do logos puro, que, no entanto, depois veio a ser. Então, essa separação que nós fizemos lá no século V ou já no século VI, não, gregamente falando, só recorrendo à fonte grega da nossa cultura, entre o que é nosso, que é o logos, poder e verdade, discurso, e o que não é nosso, a natureza, que não é discurso, que é realidade viva e incontrolável e caótica, da qual nós temos todo o direito de ter medo e raiva e excluí-la. Fizemos isso com grande competência por todos os grandes sistemas filosóficos e depois científicos, mais modernamente científicos, teológicos, mesmo artísticos. A ideia de representação do mundo natural na tela, que é pura cultura, simulação da perspectiva, ou seja, da terceira dimensão, do fundo, o que o Renascimento fez, simulação de uma naturalidade, que é a terceira dimensão, numa tela que é bidimensional. É um modo de capturar, sobre uma superfície bidimensional, a realidade viva, que ocupa espaço. A natureza faz isso, ocupa espaço. Isso foi o que Descartes disse. Não? O que eu sei? Não sei nada dela, sei que ela ocupa espaço. É extensa. Então, na arte também, na religião, a unidade por Deus, pelo Criador, estou falando do Ocidente sempre. Né? Enfim, nós fomos pródigos e competentes em produzir maneiras de afastamento da realidade natural. De nós, que devíamos fazer parte dessa realidade natural. Os místicos viram isso. Um homem e um cavalo, qual é o problema? Centauro é natureza e cultura, se a gente quiser aplicar essa grade, né, aos místicos. É natureza e cultura. É logos e physis. Ao mesmo tempo. Ser e não ser, um e outro, ao mesmo tempo. Não é problema. Qual é o problema? Até uma vacilada. De meados do século XX em diante, quando possivelmente já estava tão conquistada a diferença entre nós e ela, entre sujeito e objeto, o sujeito sendo ativo, o objeto passivo, receptivo, não no sentido de que está aberto, mas no sentido de que recebe do sujeito o seu sentido, como lei, como interpretação, e não dá nada. Está, portanto, dominada. E quando, então, no século XX, a aliança do saber, da episteme, aquela que Platão criou quando interpretou o mandamento de Sócrates, que não era de Sócrates, era dos templos gregos, né? Era délfico, era conhece-te a ti mesmo, interpretou isso como a filosofia que Sócrates fundou tem que ir pelo plano do conhecimento. Portanto, uma episteme, uma ciência, um saber verdadeiro. Quando no século XX, lá pela década de 40, esse saber, a episteme, se juntou, isso era inimaginável, se juntou com o saber fazer, o know-how, a técne, e indiferenciou verdade de eficácia, verdade de utilidade, foi a grande discussão de Sócrates e Platão com os sofistas. Os sofistas propugnavam a utilidade.
convencer para obter um fim político, judicial, o que fosse. E os filósofos defendiam a verdade, mesmo que com isso perdessem a vida. Foi o que Sócrates disse na sua apologia, na sua defesa, que Platão escreveu, mas que aparentemente tem uma relação, essa escrita de Platão, forte com o que se passou ali na defesa de Sócrates. Teve um momento na defesa em que Sócrates disse: não, eu não vou mais raciocinar com vocês. Eu vou dizer quem eu sou. Eu vou dizer a verdade. Num sentido de verdade, aqui nós vamos voltar, foi uma das palavras que eu pedi que vocês guardassem em suspensão no curso passado, e que vai voltar nesse, parresia. Parresia é uma experiência, uma entre várias. Experiência da verdade, que é a do dizer reto, papo reto, em que não é o enunciado que importa, portanto, não é o discurso, é o enunciador. No ato da enunciação, isso é que importa, porque ali ele joga a vida dele toda e a arrisca. Foi o que Sócrates fez, arriscar-se pela verdade, e morreu disso. Foi condenado. Então, o saber é mais, Sócrates possivelmente diria isso, é mais do que a produção de conhecimento verdadeiro na ordem do discurso. É um risco de vida, é um empenho de vida. A verdade é um empenho de vida. Quando isso, no século XX, se perdeu, pelo que se passou antes, desde o 17, de Descartes, de Locke, mesmo Kant, o 19, a ciência tomando o trono da verdade e desqualificando a filosofia. Quando no século XX se perdeu a ideia de que a verdade é um risco de vida e de que, portanto, a utilidade que visa a produção de resultados úteis, exatamente, portanto, a eficácia que está imantada, atraída pela utilidade, e depois isso vai se caracterizar mais claramente na nossa época, pelo consumo, pelo desejo de consumir tudo. O mercado mundo, como eu gosto de chamar, porque é tudo, não fica nada fora. Quando se perdeu a noção, que é muito antiga, mas que ainda vinha sendo praticada de um modo ou de outro. Giordano Bruno foi queimado na fogueira, Galileu se comprometeu a não divulgar mais, não ensinar mais a teoria heliocêntrica de Copérnico, que não publicou seu livro em vida, e Spinoza, século XVII, que formulou seu pensamento monista, Deus é natureza é Deus, de tal maneira que foi excomungado pela sinagoga, pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. E viveu muito modestamente, polindo lentes, num segundo andar lá, de uma casa em Amsterdã, né? Morreu pobre e ficou esquecido até ser recuperado no século XX por Deleuze e outros. Arriscou-se no seu dizer. Ele estava dizendo a verdade, não estava negociando o discurso. Nietzsche arriscou tudo no seu dizer. Morreu louco, bom, foi sífilis. Isso é medicina.
nós temos o direito de metaforizar a loucura de Nietzsche como uma parte da obra dele, considerando tudo que a obra dele foi. E ainda Foucault, no século XX, o empenho de Foucault em viver o que pensava, não vou dizer, o levou em linha reta a contrair AIDS, do que ele morreu, mas que é coerente com o que ele pensou sobre a sexualidade, sobre a vigilância, o normal e o patológico. Há coerência aí. A relação não precisa ser de causa e efeito, não. Aliás, convém que não seja de causa e efeito, porque mata e simplifica demais uma coisa de enorme grandeza. Não foi porque, de repente, no meio da sua apologia, da sua defesa, Sócrates percebeu que estava cedendo a uma compreensão discursiva e convincente da verdade e decidiu ser um parresiasta e morreu por isso. A relação de causa e efeito aí faz perder um pouco da grandeza e coragem da verdade de Sócrates. Isso vale para os outros. Citei apenas alguns, porque um é antigo, não citei na Idade Média, mas mulheres e alquimistas, e todo mundo que se aproximou da natureza, as mulheres que sabiam as virtudes curativas das ervas, por exemplo, e eram vistas como bruxas, porque falavam com a natureza. E os alquimistas, que são os pais da química, que não queriam transformar metal vil em ouro, isso era como eles se vendiam. Eles procuravam a pedra filosofal, assim era chamada. O que é a pedra filosofal? É aquela concentração da natureza, de materiais, numa forma imutável. Eles iam tentando, né? Negro e vermelho, segundo as fases de cozimento daquela matéria, até encontrarem a matéria imortal, que lhes daria a imortalidade. Era isso que eles procuravam, na natureza. Foram perseguidos e mortos. E depois, renascimento de Giordano Bruno, o primeiro moderno, como chama, Spinoza. Há outros exemplos possíveis, né? Estou dando só os muito grandes. No segundo moderno, século XIX, Nietzsche, e na mais ou menos nossa atualidade, século XX, Foucault, e há outros. Bom, então, quando essa compreensão de que, na verdade, está a vida, de que há ali vida e morte, há risco, a verdade arrisca-nos. Nós podemos, sem dor, sem que isso fosse experimentado como uma renúncia, colar verdade em utilidade. Portanto, sem retomar a discussão dos filósofos com os sofistas, foi sobre verdade e utilidade, sem retomar essa discussão, fundir as duas dimensões numa que eu represento botando um hífen na palavra, que foi a da tecnologia. Põe esse hífen para a gente se lembrar que tem dois radicais aqui. Tecne, que é o saber fazer que produz, quer dizer, que põe na presença, que cria. E logos, o que produz, não algo que venha a ser, que é criado, como um sapato ou um poema, né, que produz a verdade que nele se contém, no logos. Como inteligência, intelegere é ler dentro. Né? Então, como inteligência, que lê dentro da realidade e que possui a verdade. Quando a tecnologia, aí pela década de 40, na época da Segunda Guerra, se fundiram e um novo paradigma foi aparecendo,
paradigma tecnológico, que levou até o final do século, décadas de 80, 90, uns 40 anos, não mais do que isso, né? Para se explicitar num discurso que disse, olha, acabou esse negócio de verdade. Trata-se da produção de simulacros de realidade por atos de simulação, que não são representação verdadeira, mas são a produção de um mundo que é real, numa dimensão virtual, realidade virtual, a gente chama. E que vale para tudo, vale para o consumo, vale para as relações humanas, vale para a organização social. Então, quando isso apareceu, a técnica que tinha sido submetida ao império da razão, porque era na razão que se encontrava a verdade, a técnica aplicava, era teoria e prática. Nós ainda conhecemos essa dicotomia quando começamos a estudar, né? Essa dicotomia que passou, por exemplo, pela Revolução, pela ideia da Revolução Socialista. Não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária, não existe teoria revolucionária sem prática revolucionária. A questão ainda estava posta aí. Resolveu-se sem ter sido tematizada, refletida, posta em questão, quando a técnica apareceu como o que sustenta o mundo. O Atlas, né, o titã condenado a carregar o mundo nas costas, era a técnica. A técnica que produz. Producere é conduzir, esse ducere é como em aqueduto, viaduto, e pro é como em procuração, daqui para lá, de lá para cá. Então, produzir é fazer aparecer, é criar, é inventar. Tem uma qualidade técnica. Quando a técnica veio a dominar o mundo, e Heidegger viu isso com uma, vou usar uma palavra muito antiga, uma percussiência notável no seu ensaio, na sua obra, mas bem concentrado no seu ensaio, a questão da técnica, que eu sugiro sempre que seja lido, leiam, a questão da técnica. Está nos ensaios e conferências de Heidegger. Ele viu e avisou, disse, um dia nós vamos acordar e a técnica, a essência da técnica moderna, como ele chamava, a técnica vai ter se planetarizado. E o humano e sua essência, a liberdade, vão ter desaparecido. Ele viu. E a que corresponderia isso? Não estou sendo catastrófico como Heidegger aí, porque ele tinha até lá uma saída. Correspondeu ao momento em que a técnica se tornou uma evidência da cultura, que tudo é técnico. E a questão da verdade, portanto, está suplantada pela eficácia, pelo bom atendimento a demandas, a necessidades. Necessidades criadas, necessidades reais, não importa. Publicitários lidam com isso. Há necessidades. Se há uma necessidade, ela precisa ser atendida. Atender uma necessidade é ser eficaz em relação à sua supressão. Necessidade atendida desaparece satisfeita. O espírito da técnica, como o espírito da vida, da cultura, vai nessa direção. E nesse momento, por isso que eu chamei disse que foi uma pequena vacilação, nesse momento, pelo final do século XX, que eu identifico sempre como a Revolução 2.0, realmente a integração em rede do mundo inteiro, cujas consequências altíssimas e perigosíssimas também, nas redes, etc., nós vivemos até hoje, permitiu o desejo de
planetarizar pela tecnologia o mundo. Isso se chamou a globalização. A nossa globalização, houve outra. A nossa globalização. Foi uma planetarização. O planeta entrou em conta aqui. Um domínio da técnica sobre o planeta. E o planeta é aquela natureza que nós excomungamos há 25 séculos atrás e mantivemos longe sempre, com grandes engenhos e capacidades intelectuais, racionais, pensamentos. Que lugar podia ocupar agora? Não tinha mais para onde expulsar a natureza, porque a natureza ocupava o planeta, dividia o planeta conosco. Quando nós planetarizamos pela técnica o domínio humano, a natureza não teve mais lugar para ser expulsa. Ela ficou dentro, ou ela entrou. É isso que eu chamo provocativamente de a invasão do mundo pela Terra. Essa é a dimensão da pandemia. E esse é um paradigma não intelectual, embora deva dar a pensar, e esteja dando pouco. Digo, na vida, pensar na vida. Os intelectuais, filósofos, antropólogos, sociólogos estão pensando isso. Mas esse é um modo antigo de pensar. Pensar na vida, porque a pandemia nos apresenta a morte. É nos apresentando a morte que ela nos mostra a vida. Sobre isso já tratei muito, também não vou voltar aqui. Mas é um paradigma existencial. O único que eu vi até agora. Não sei se será o último. Primeiro e último. O único que eu vi até agora. Ele mexe nas nossas condições de sermos sujeitos, na nossa relação com o espaço, mundo e sua circulação acelerada, globalizada, com o tempo curto da morte próxima, com o medo e com a natureza, claro, com a ciência, o mandamento ouçam a ciência, nós seguimos a ciência, não foi por acaso, foi num contexto de negacionismo, e aí está uma das dimensões da polarização, das polarizações. As polarizações nos aparecem imediatamente como políticas, sobretudo como políticas, políticos sociais. A exclusão do outro que não é rival rival diz pouco, adversário, que não é adversário, é inimigo, e cuja sobrevivência ameaça o equilíbrio do poder e que precisa, portanto, ser excluído. A exclusão pode indicar mesmo na morte intencional. Então, quando nós pensamos em polarização, pensamos imediatamente naquilo que estamos vivendo hoje, as polarizações políticas. E hoje significa hoje mesmo. À medida que vão saindo as pesquisas pré-eleitorais, etc., até o ano que vem, até as eleições, até depois das eleições, nós vamos estar vivendo isso como boca de cena. Obscenamente, é isso, é o que ocupa toda a cena, boca de cena. O que nos impede de ver outras dimensões das polarizações. A polarização é uma guerra. Guerra de vida e morte. A morte podendo ser física, podendo ser moral, o linchamento midiático das pessoas, os cancelamentos, tudo isso é sintoma de que nós vivemos em guerra. E na guerra, isso é
já lugar comum, mas às vezes lugar comum significa que é verdade mesmo, então é bom, se consolidou por causa disso. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Isso já foi tão dito, né? A primeira vítima é a verdade. Porque quando uma polarização se instaura realmente, não há lugar do meio. Não há lugar em que os polos possam se encontrar e negociar uma saída da polaridade, da polarização, porque a polarização é mortal. E a sustentação de um nós e eles em relação à cultura e natureza é uma polarização. Não vinha sendo durante 25 séculos, porque nós estávamos coerentemente seguindo o que supunhamos ser um mandamento socrático de conhecer. E era aí que a verdade se abrigava, e a verdade é a mais alta das virtudes, a verdade e o bem, mais alta das virtudes. Nesse momento em que a natureza, não intencionalmente, atacou, nós mantermos essa polarização é um grande erro. É um grande erro. De modo que o que nós precisamos aprender é sair da polarização. Sair da polarização. Isso significa aprender a conversar. Ir para um lugar do meio, onde o vírus não está. O lugar, ou onde o vírus está, mas nós conseguimos conviver com ele. Vacinação passa por aí, e o contrário, o anti-vax, também passa por aí, porque é a negação do lugar do meio. Na Europa está havendo repique dos casos de contaminação a níveis superiores a novembro do ano passado, quando se estava na crista de uma segunda onda ou terceira onda. É a contaminação dos não vacinados, e dos não vacinados intencionais, que reagem à vacina por motivos culturais, por motivos que têm a ver com poder, dominação, de que a vacina seria um representante, desconfiança em relação à natureza, porque a vacina é uma emulação da natureza, é o vírus que é inoculado, ativado, desativado, né, dependendo do modelo de vacina que se use aí. Então, negociar com a natureza significa, por exemplo, vacinarmos. E aí podermos ir conversar com quem nos matava. Não é o que nós estamos fazendo, na maior parte das vezes, ao que parece, não quero ser injusto, mas ao que parece. Nós estamos saindo como quem, graças a Deus, está livre de um peso e agora pode voltar à sua vida comum. Tira a máscara, vai ter carnaval. E aí vamos ver. Então, há aí uma polarização que é aproveitada, é tomada pela política. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso pelo negacionismo do presidente da República e os que o cercam, ministros da Saúde, inclusive, mas não só, é tomada pela política e alimenta as polarizações políticas, mas tem uma natureza mais, vamos chamar ainda, a palavra vai sair de uso em pouco tempo, mas vamos chamar ainda de mais profunda, que é a polarização entre natureza e cultura, quando a natureza já está dentro da cultura. E a natureza técnica da natureza está afetando a natureza técnica da técnica. Quer dizer, a técnica está, talvez, deixando de ser algo de abstrato
que nós usamos nos laboratórios para simular simulacros de realidade e trabalhar sobre eles para encontrar eficácias que possamos impor à natureza para dobrá-la a nosso favor e atender às nossas necessidades, a técnica está perdendo essa espécie de inocência tecnológica na medida em que ela está sendo diretamente solicitada pela morte trazida pela natureza. E, de repente, se hiperacelerou a técnica, a pesquisa médica, a pesquisa básica na área médica, determinada pela presença da natureza, pela presença do vírus. Então, quanto tempo isso vai durar e que formas vai assumir, não dá para prever. Mas o fato é que, muito rapidamente, nós nos aliviamos, dizendo, bom, temos a vacina, agora então acabou. É claro que, quanto maior for o número de vacinados, menos passagem o vírus tem. E, ao contrário, quanto menor o número de vacinados, mais passagem o vírus tem, maior a probabilidade de mutação que acabe gerando o que eles chamam de fuga vacinal. Uma cepa de vírus que as atuais vacinas não atinjam. A guerra continua, cultura e natureza. E aparentemente, nós não estamos sabendo lidar bem com esse comércio que temos que ter com a natureza, com esse contato, com essa negociação com o planeta contaminado e contaminante, e ficamos só esperando a hora de poder abrir a porta e sair, sem ter que trocar o sapato na saída, sem ter que levar máscara. Shield já não estamos mais usando, eu não uso mais. Usei durante a maior parte do tempo, não estou usando mais. Ainda uso a máscara mais forte, mas daqui a pouco, quem sabe, gradualmente, nós vamos saindo, e é correto. É para isso que a gente se vacina. Nós vamos saindo, e o receio que eu tenho é que, quando sairmos suficientemente, nos esqueçamos do que aconteceu e, daqui a 100 anos, essa pandemia seja mais ou menos uma memória como é para nós a pandemia da gripe espanhola de 1918, com grandes diferenças, é claro, porque hoje nós temos um arsenal técnico, médico, científico, de que não dispunhamos naquela época. Mas o que eu quero dizer é, não terá afetado nossa vida. Isso é preocupante, porque durante 2 anos, daqui a pouco vamos fazer isso, daqui a 2 anos, afetou a nossa vida a nível de mais de 20 milhões de pessoas contaminadas. Então, essa polarização via um desacerto entre nós e a natureza, pelo império da técnica, em que nós ainda depositamos todas as nossas fichas, ou quase todas, exceção dos ecologistas, né? Depositamos as nossas fichas na técnica e no domínio da natureza, na quebra da natureza que está nos matando, que é uma maneira de não ver, e eu entendo, é defensivo isso, e como o ataque foi muito forte, a defesa também é forte, mas não pode levar à amnésia, é de não entendermos que a distância entre a cultura, as nossas cidades, cercadas de muros, onde estamos protegidos, uma espécie assim de mundo condomínio. Lá fora está a ameaça, e aqui dentro está a proteção. De que essa distância se encurtou muito, mas muito, de modo que a expectativa de que essa epidemia seja contida na sua virulência atual, mas fique endêmica.
e que os vírus agora estão circulando e voltem. Vem ao mesmo, como a gripe vem todo ano. E mata muita gente. Nós já nos acostumamos com isso. Mas morre mais gente nos Estados Unidos de gripe do que está morrendo hoje, depois de um nível alto de vacinação de Covid. Então, de repente, dá um repique e tal. Mas outros vírus podem vir. Hoje eu estava lendo um artigo de que foi encontrado um leão com Covid. Um leão foi infectado pelo coronavírus. 2, novo coronavírus. Portanto, a passagem que já tinha sido feita, o salto do animal para o humano, aparentemente está sendo feito agora do animal para o animal. A não ser que seja do humano para o animal. E o que é que isso quer dizer? É que está se indiferenciando o que era a natureza lá fora e longe e o que era a cultura aqui dentro e perto, mas longe de lá fora. Isso está se indiferenciando. Nós estamos, talvez, no começo desse processo. E eu talvez possa parecer a vocês catastrófico e apocalíptico. Se for essa a ideia, ótimo. Porque o que eu quero sublinhar aqui é que nós estamos numa situação que não estamos levando suficientemente a sério. Na vida. Tem filósofos pensando sobre isso. Logo depois do começo da pandemia, publicou-se com vários pensadores importantes um livrinho, Sopa de Wuhan. Reação imediata. Frágil, mas enfim, imediata. Foi bom. E os cientistas, sobretudo, estão trabalhando firme em cima disso. Mas os cientistas são produtores de resultados, não são produtores de reflexão, de interpretação da nossa época, determinada por um paradigma existencial. Tem a ver, repito, com sujeito, tempo, espaço, medo, morte, que não é trivial, não era isso. Um paradigma não era isso. Ele tem que ser pensado. E não é que ele tem que ser pensado porque um novo objeto teórico apareceu, como as genealogias de Foucault nos ensinaram. De repente, no século XVII, apareceu uma coisa nova, a loucura, que era o entendimento de que a mente adoece, não é só o corpo. E que, portanto, a loucura não é, como era considerada antes, um sinal de Deus, um desvio social, alguma coisa, é um adoecimento, é uma doença, é doença mental, que implica em tratamento, em ciência, psiquiatria, em relações sociais de afastamento e instituições, os hospícios, o azilamento. Então, saber, fazer, saber, poder, práticas e instituições, as dimensões em que Foucault pensava, dão conta da emergência de um objeto novo, a doença mental. Não é isso agora. Não foi um objeto novo que apareceu. A pandemia faz a nós exigências novas. Ela é um paradigma não de compreensão das coisas, é um paradigma de vida e morte. Eu insisto nessa formulação um pouco paradoxal e menos lógica do que poderia ser num outro registro discursivo, mas eu quero justamente manter essa fragilidade lógica, é que é a morte que nos apresenta a vida, nesse momento. E isso é uma brutal diferença, do ponto de vista do viver, do dar-nos a viver. Implica numa busca de sabedoria, e esse é o início da filosofia. Porque nós não sabemos e precisamos saber, não é mais desejamos, precisamos saber. E nós não sabemos aquilo que nos mata. E precisamos saber para não morrermos. É um abismo de diferença que precisa ser pensada por muitas pessoas, porque é o acúmulo dessas
múltiplas visões sobre esse paradigma existencial que pode nos dar alguma luz sobre o que fazermos, entre outras coisas, negociar com a natureza que está dentro agora, não tem mais fora. Não há mais fora. Nós criamos por 2,5 milênios um fora. Nós aqui dentro, ela lá fora. O fora acabou. Não tem mais lugar lá fora, não tem mais lá. É tudo aqui. E é aqui e agora. Isso afeta as nossas experiências de espaço como uma tridimensionalidade com mais o tempo, de tempo como um decorrer que se pode medir. Essa é a nossa obsessão, medir, porque a medida é um domínio. Quem está dando o tempo agora é a natureza. O tempo é o vírus que dá. Nós corremos contra o tempo do vírus com a técnica, com a ciência, para frearmos esse tempo que corre e corre em mortes. Então, essa entrada em cena da pandemia põe para nós um imperativo de sobrevivência, eu já vinha falando de sobrevivência na aula passada, né? Põe para nós um imperativo de sobrevivência que requalifica as polarizações. Nós estamos num curso que, por enquanto, está tão escuro quanto o passado, a tristeza da verdade, mas cuja segunda parte eu espero que a gente possa sorrir um pouco mais e acabar o curso, que se chama, afinal de contas, Esperança da Verdade, não com uma conquista gloriosa da verdade na vida, pela vida, com a vida, mas com um pequeno caminho sorridente. Um caminho pequeno, como Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, o caminho pequeno. Não é nenhuma estrada longuíssima, não estamos em condições disso, dessa arrogância, né, de encontrarmos uma nova estrada real. Caminho pequeno já nos basta como pequena esperança. Mas, no momento, a coisa está feia. Nós estamos tratando da verdade. Eu disse, nós estamos em guerra. Essa guerra aparece, sobretudo, na dimensão política, e na guerra, Churchill disse isso, não sei se alguém disse antes, a primeira vítima é a verdade. Isso é na dimensão política. Eu estou dando uma outra dimensão aqui, por baixo e mais radicalmente do que essa dimensão política, e não sei o quanto a dimensão política expressa essa, ou se elas têm naturezas diferentes que se encontram e trombam. Existe o paradigma pandêmico, cultura e natureza, e a nossa dificuldade de lidarmos com isso. Nós estamos só esperando que a natureza pare de nos agredir para podermos voltar para a cultura, para a cidade, para a praça, para a ocupação dos nossos espaços de vida na polis, que é uma maneira ruim, me parece, de lidarmos com o que aconteceu e com os mortos desses 2 anos. Que é uma maneira de dizer, pronto, agora podemos esquecer isso tudo. Deixar para trás e ir viver a nossa vida. Qual a nossa vida? Então, tem essa dimensão da polarização trazida pela pandemia. Não é que a pandemia tenha produzido uma polarização. A pandemia evidenciou, na sua forma de ser um paradigma existencial, a polarização em que nós vivemos durante 25 séculos com a natureza. Em toda a boa-fé durante esse tempo todo, porque, como eu já disse aqui, nós estamos produzindo resultados, conhecimento, transformando a natureza. Mas transformando significava dominando. E dominando em nosso benefício. Nunca se escondeu isso. A ciência moderna, foi pensada como um domínio da natureza pelo conhecimento das suas leis em benefício da humanidade. E não havia nada de errado nisso. A rigor, não há. Por que seria algo de
tão errado isso. O que está errado é a exclusão. A gente só precisa ir lá para dominar em benefício da humanidade, porque a humanidade excluiu a natureza. E a humanidade não é nada que não seja a natureza. Nós não somos máquinas. Nós somos animais. Nós morremos, como todos os animais. Nascemos e morremos. Não somos nem deuses, que não nascem nem morrem, nem máquinas, que são construídas, etc., mas não nascem. E, em tese, a não ser por fadiga dos materiais, não morrem. Nós somos seres vivos, como as plantas e os bichos, com a diferença de que possuímos uma habilidade que eles não possuem, e eles possuem uma série de habilidades que nós não possuímos, que é a razão, que é uma grandeza nossa e um limite também. Passarmos além da razão é desarrazoado, irracional e doentio. Nós temos que aprender novas formas de razão agora, porque a pandemia, quero dizer pela última vez, pelo menos nessa aula, é um paradigma existencial, não intelectual. Deve ter consequências intelectuais. Digo de novo, porque nós precisamos refletir sobre essa coisa extraordinária. Nós estamos vivendo sob um paradigma existencial. Não são os sistemas de inteligibilidade que estão funcionando paradigmaticamente na nossa produção de verdade hoje. É um paradigma existencial que põe em questão as nossas vidas diante das nossas mortes. Questão que precisa ser formulada. Não pode ser deixada para lá. Passou. Passou? Olha para a direita, olha para a esquerda. Cadê o vírus? Não tem. Podemos sair. Podemos sair para restaurante, brindar. Que maravilha isso. Quem não quer? Lá no começo, não é que eu apresentei a questão da verdade, porque essa está apresentada desde o curso passado, mas como esse está muito na dimensão das polarizações, que nós estamos pensando nas décadas de 80, 90 do século passado, quando os pós-modernos disseram, olha, esse negócio de verdade não é que não dá mais. Deu, foi muito importante, produziu a ciência, a filosofia, direito, moral, coisas excelentes. Os estados, a política, tudo muito bem. Mas acabou, perdeu eficácia. Não se sustenta mais num mundo dominado precisamente pela técnica, ou seja, pelo poder de fazer aparecer algo que não é real, com sua essência, sua substância. É um simulacro de real, que tem como único objetivo a funcionalidade, precisamente funcionar, dar certo, atender a demandas. Já dei várias vezes aqui o exemplo das células-tronco. Elas atendem a uma demanda. Se tiver uma cidade fortemente etilizada, vai ter problema ali de fígado, de cirrose, eles viram célula hepática. Se tiver grandes incêndios, muita gente, grandes queimados, vira célula epitelial. Portanto, ela é uma potência virtual de qualquer célula, porque ela é tronco da possibilidade de qualquer célula. E outras dimensões, de que eu já falei aqui, das quais as redes são, possivelmente, hoje a manifestação mais sensível, porque as redes são maneiras de simular mundo, relações humanas, relações políticas, relações culturais, tá? Com tudo aquilo que nós sabemos das redes. De vez em quando a gente diz, essa rede está tóxica, eu vou sair um pouquinho para respirar. Vou sair um pouquinho é mais ou menos como? Eu vou tirar férias, porque o mundo está ruim. Eu vou para a natureza, eu vou para o sítio, eu vou para algum lugar onde tem riacho, passarinhos cantando, depois eu volto, porque eu não posso ficar fora do mundo. Então,
verdade deixou de ter importância. Eles não chegam a dizer não existe verdade, porque, como eu também já disse várias vezes aqui, isso precisaria ser provado, porque isso é uma tese. E, para ser provado, tem que se entrar no domínio da verdade. E provar que a verdade não existe, porque, evidentemente, é impossível. Mas, em 2016, nós passamos a viver num mundo pós-verdadeiro, mundo da pós-verdade. Não se discute mais se há verdade, se não há verdade. Qual é o sintoma de não ser mais uma questão de modo nenhum? É que, quando nós temos uma decisão a tomar, os fatos objetivos contam tanto ou menos, diz o dicionário de Oxford, contam menos do que as opiniões circulantes que nós tomamos para nós, se elas fortalecem a nossa posição, ou seja, se elas servem, se elas são úteis, se são eficazes. Então, não se tem mais que discutir a questão da verdade. Nós estamos pós o último momento, o ponto de não retorno da questão da verdade. Perdemos o pé nessa questão. Entre os pós-modernos e esse momento, nós devíamos ter feito alguma coisa para recuperar a verdade. Não fizemos, agora azar. Estamos pós. Nós estamos pensando dentro desse cenário. Dentro desse cenário é que aparecem as polarizações. Aqui hoje eu acrescentei por baixo, como fundamento, isso precisa ser pensado ainda, né? Mas a posição aqui é mais ou menos essa. Primeiro, a pandemia. Primeiro, na ordem cronológica, na hora da reflexão, primeiro a pandemia, porque é ela que explicita que a polarização tão longamente experimentada, e bem, e honestamente até, né, entre natureza e cultura, se eliminou, bateu. Sobre isso, mas não como decorrência direta disso, uma pulsão de morte em termos políticos e sociais está atravessando as nossas sociedades e culturas, o nós e eles, e as polaridades, portanto, a ausência do lugar do meio. Sem lugar do meio, nós não saímos das polarizações. Nesse momento, e aí vamos pensar explicitamente no momento político que nós estamos vivendo. O lugar do meio seria a tal terceira via. Por que a terceira via não emplaca? Porque as polarizações são reais e mortíferas. Não é possível se desalinhar delas. Por enquanto, nós temos que trabalhar na direção do lugar do meio, que não é o mesmo que trabalhar na direção da terceira via, porque a terceira via vai servir para ocultar o que há de polaridade, que vai continuar existindo. Mas ir para um lugar do meio é uma necessidade. Vou dizer que é um objetivo? Sim, mas é, sobretudo, uma necessidade. Segundo o paradigma pandêmico existencial, é uma necessidade para a sobrevivência das nossas sociedades, da nossa cultura. Quando atingiremos, não sei. Esse não está sendo o momento. Não digo que daqui a 15 dias não aconteça alguma coisa extraordinária e, de repente, no exemplo que eu estou dando aqui, a terceira via apareça e se impõe. E elimine os dois polos, os únicos, presentes nesse momento. E eu disse também, lá no começo desse curso, que há polarizações. Polarização é ruim, ponto. Porque exclui o lugar do meio, que é o lugar em que se vive. Mas que existem polarizações virtuosas. Que é uma ideia, é um oxímoro. Né? Porque a polarização é destruidora da vida. E a virtude, vamos repensar Aristóteles, a virtude é o que conduz à felicidade.
da vida, que as polarizações negam. Mas vamos retomar Aristóteles. A coisa em si, eu já disse aqui. Vamos repensar para aplicar a esse oxímoro, polarizações virtuosas. Quando Aristóteles, lá na Ética a Nicômaco, eu sempre chamo atenção para isso, ele tratou da verdade como virtude no livro da Ética. É verdade, ele tratou também dela na metafísica, a verdade do ser e o ser da verdade, mas aí era num nível de abstração que não atinge a vida. Tratou da verdade como virtude, virtude, num livro destinado ao filho dele, Nicômaco, que trata da ética como busca da felicidade, não de nenhum absoluto, o bem, a verdade com V maiúsculo, epistemicamente pensado. E ali o que é que ele nos diz? Que a virtude está no meio. Já expliquei aqui que isso não significa muro, não é o meio aritmético, geométrico, porque senão anula os polos. É o meio mais adequado àquilo de que se trata. Trata-se de quê? Da felicidade. Então, o lugar do meio é mais para cá ou mais para lá, não é no meio-meio, mais para cá ou mais para lá, segundo aquilo de que se trata. A busca da felicidade. O exemplo que eu gosto mais, no livro 3 da Ética, ele está tratando das virtudes e tem vários exemplos lá. O de que eu gosto mais, porque tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, é o da covardia e a coragem. Para nós é óbvio, porque pensamos binariamente, que o contrário da covardia é a coragem. E vice-versa. O contrário da coragem é a covardia. Não, diz Aristóteles. Ele não usa a palavra covardia, usa medo. Mas é essa que está ali. Bom, vamos usar medo. Um polo é o medo. Outro polo é a temeridade. O medo é ruim. Toda polaridade tem nos dois polos mal. Já passamos aqui, vamos voltar à questão de bem e mal, né? Os polos são, por definição, maus, porque representam um aspecto da complexidade daquilo de que se trata, vida, sua felicidade, com exclusão do outro, como se os dois não fizessem parte da complexidade da vida e, portanto, do alcance da felicidade, que não é coisa simples. Então, os dois polos são ruins. O medo é uma paralisação da vida. Não se arriscar. Isso não é bom, porque significa viver menos do que a vida pede que se viva. A temeridade é um arriscar excessivo. Está, portanto, mais próximo da morte. O risco que a temeridade corre é contra a vida. Então, entre o medo e a temeridade, a coragem não é a média aritmética, medo mais temeridade dividido por 2, a coragem está mais próxima do medo. Portanto, em termos atuais, a coragem está mais próxima da covardia. Está mais próxima do medo, porque o medo, embora imobilize a vida, a preserva. A temeridade a arrisca a um nível tal que ela pode ser perdida. Então, há uma graduação em cada caso, e dependendo do que se trate, desse lugar do meio. E isto significa, transposto brutamente 24 séculos depois,
para o momento das polarizações que nós estamos vivendo. Que sendo sempre as polarizações, mas porque nelas naufraga a verdade, porque não há lugar do meio, que é onde a verdade se dá, a verdade que é uma virtude, eu dei o exemplo do medo, da coragem e do arrojo, da temeridade, poderia dar, não me lembro agora exatamente quais são os termos, a ignorância. Bom, poderia ter falado da verdade, mas é que essa do medo e da coragem é mais impactante, né? Porque é anti-evidente para nós, é anti-intuitivo. Então, nós nos encontramos num momento em que, sendo sempre verdade que os dois polos numa polarização são maus, porque reduzem a uma simplicidade não verdadeira a complexidade de uma situação precisamente complexa, que não é simplificável por exclusão. E como não há lugar do meio para haver uma composição, ainda que tensa e explosiva, bomba atômica, só pode haver exclusão. Mas, como Aristóteles ensinou, a verdade, vamos botar aqui então outro valor, o bem, está mais próximo de um polo do que do outro. Isso é regra para Aristóteles. E a terceira via, o caminho do meio, é muro. Nem, que é a alternativa que a terceira via nos apresenta, nem esse nem aquele. É falso, porque esse e aquele são o que se apresenta nesse momento de polarização como sendo o país que nós temos. É nós e eles. Então, o bem, B minúsculo aqui, que nós estamos tratando de poder e da guerra, portanto. E se na guerra a primeira vítima é a verdade, também a primeira vítima é o bem. É o que é comum, porque o bem é o que é comum. E não há comunidade quando há polarizações. Polarizações, não é divergência. Divergência se dá no meio, vai-se para a praça. Polarizações. É caracterizável, no momento que nós estamos vivendo, e me parece que não há nada de metafórico nessa caracterização. O momento que nós estamos vivendo como um em que se decide, e não tem nada de escolha difícil aí, um em que se decide entre civilização e barbárie, entre vida e morte, entre vida e morte. E, de novo, não há nada de metafórico nisso. É olhar para um lado e ver que projetos tem, que vão na direção da vida e de uma melhor vida, e para o outro e ver que projetos tem, que vão na direção de exclusão, diminuição de potência de vida e morte. Então, os extremos são maus, porque excluem. Mas o bem se localiza mais próximo de um do que de outro. E assumir, portanto, essa proximidade, que é a da civilização, muito naturalmente, contra a barbárie, assumir essa proximidade da civilização é virtuoso, embora se dê dentro de um sistema de polarização, porque a alternativa é a destruição. Então, a única alternativa de construção problemática, suja, assoberbada de conciliações inimagináveis, insuportáveis, tudo que nós sabemos. Aquilo que está em nome da civilização tem mais perto de si o bem do que aquilo que está contra a civilização.
e que não tem por si o bem, tem o mal. A questão de bem e mal está presente aqui. E é terrível que esteja, porque nós mais ou menos tínhamos superado filosoficamente, ideologicamente menos. Existencialmente, não dá para eliminar, porque não há equivalência. As falsas simetrias que são produzidas e que, portanto, implicam equivalência, fazem equivaler civilização e barbárie quando uma elimina a outra. E dependendo de qual elimine, é da morte da cultura, da sociedade, das pessoas que se trata. Então, o oxímoro polarização virtuosa significa que a polarização dentro da qual nós vivemos politicamente nesse momento tem uma virtude de que há um polo que não é o dominante. Se eu disse na aula passada, a polarização é sempre assim. Né? Não é assim. Essa é a falsa equivalência. A polarização é assim. Esse polo aqui, que não é o polo dominante, tem consigo a força vital, a potência vital da civilização, que essa não tem, não quer ter, elimina, debocha, minimiza, nega. Então, há uma virtude nessa polarização, que é a possibilidade de que esse polo que não é dominante, mas que tem o bem mais próximo, não é que seja o bom. As polarizações são sempre más, mas que tem o bem mais próximo de si, possa lutar com esse polo que não tem, de modo nenhum, um bem próximo de si. E se for para ficar maniqueísta, fiquemos. Tem o mal próximo de si. Então, nós temos aí uma polarização virtuosa. Uma polarização virtuosa em que há um polo. Vou repetir. Polo é ruim, porque a lógica do polo é a exclusão. E por pior que seja o polo dominante, ele é parte da realidade. Não caiu de paraquedas de um céu azul. Ele é parte da realidade. Mas a situação se tornou, essa polarização, que como toda polarização é ruim, se tornou tal que não se encontrará um lugar do meio enquanto o polo, desculpe, vamos dizer assim, do mal, o polo da morte, não for eliminado. Quando e se ele for eliminado, a multiplicidade de atores aqui do lado da civilização, do polo que tem próximo de si o bem, se desfará. Porque são atores rivais e não antagônicos, mas adversários. Portanto, essa confluência, se puder haver, se nós não formos de novo para a falsa simetria do que escolha difícil. Se puder haver essa concentração, depois de eliminado, e o que é eliminado ainda resta a ser pensado. Não é uma eleição que resolve isso, duradouramente. Mas eliminado, na forma atual, o polo que tem próximo de si o mal, essa incongruente reunião no polo
civilizacional se desfará, porque o que há aqui são diferentes, que convergiram por uma necessidade vital. Vital, é vida mesmo, vida e morte. De novo, não há metáfora aqui. Né? Eles se desfarão. Vamos chamar aliança. Né? Essa aliança se desfará. E os diferentes voltarão a ser diferentes. Mas é uma diferença que se dá no plano da multiplicidade civilizatória. Esses diferentes, que são rivais e adversários, não são inimigos. Isso significa, entre eles é possível, caso a caso, e dependendo do assunto, do tema e da oportunidade, do momento, da conveniência, encontrar um lugar do meio. Momento a momento, se nós pensarmos em termos de legislativo, projeto a projeto, realizarem-se ali congruências de adversários, que depois se tornarão de novo adversários, e depois de novo se tocarão, e depois de novo se afastarão. Esse é o lugar do meio, essa é a praça. Faz-se lá para brigar, pode-se sair no tapa, mas não se leva arma para matar o outro. Então, essa necessidade de sobrevivência, que é a mais banal das necessidades quando se trata de um paradigma não intelectual, quando se trata de um paradigma existencial. A mais óbvia das necessidades é não morrer. Então, há um polo agressivo, que é negacionista, que força a eliminação do lugar do meio, que produz uma polarização abissal, que nós poderíamos considerar unilateral, no sentido de que esse polo agressivo busca ativamente a natureza abissal, inconciliável das diferenças e, portanto, produz, não é sozinha, é claro, mas é a força ativa na produção da polarização, dessa polarização que nós estamos vivendo. Podem olhar pelo mundo, isso acontece pelo mundo. Essa onda de direitização do mundo, já houve o contrário. Mas esse momento que nós estamos vivendo vai nessa direção, como se só houvesse um polo e o outro tivesse que ou sair fora ou ir para a ponta da praia. Lembram dessa frase inicial lá do atual governo? Ou saem do Brasil ou vão para a ponta da praia, que era onde, durante a ditadura, se matavam as pessoas na Ilha Grande. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. O que eu acrescentei hoje foi o paradigma existencial pandêmico, o que veio a requalificar a polarização que, se fosse puramente política, seria uma questão partidária, ideológica, e apenas isso. Mas há vida e morte aqui. Há vida e morte aqui, e não é só política. O negacionismo, por exemplo, tem um imediato efeito político, mas ele se refere à pandemia, à vacinação, à vida e à morte. A receita de fazer imunidade de rebanho por contágio e não por vacinação é uma receita de morte. Então, a pandemia está por baixo, de novo, as relações causais entre o paradigma pandêmico e essa superestrutura política da polarização atual, eu não sei nem se há. Se houver, não estou em condições, por enquanto, de dizer nada a respeito de uma relação causal.
causal, linear, como nós estávamos acostumados. Essas coisas mudaram. Estão em mudança, nós temos que estar atentos a elas. Ou, de novo, voltamos ao antigo normal, que, insisto, não era tão normal assim. Isso vale para a vida, vale para a ciência, vale para a filosofia, vale para tudo. Na próxima aula, eu vou fazer, desculpas, um pouco de história, porque nós pensamos na polarização nossa, atual, brasileira, política. E tem nomes. Tem nomes que indicam o segundo turno de eleição do ano que vem. Isso nos toma por inteiro. O que está em jogo aqui, nem preciso dizer. Eu chamei de civilização e barbárie, que são nomes próprios para essa polarização, mas há muitas outras coisas, vida e morte, bem e mal, que são problemas sérios. Bem e mal é um problema sério. Ir na direção de um maniqueísmo virtuoso é um problema sério a ser pensado quando aparecer. Mas é que as polarizações não foram inventadas hoje no Brasil, em termos políticos e eleitorais. Então, eu queria contar um pouco uma história. Esse é a minha boca torta, o meu cachimbo que faz a boca torta é a história. Já agradeçam por eu não ter começado aqui a falar de polarizações lá a partir de Parmênides. Do que não é, não permitirei que nada penses nem digas, porque nem pensável nem dizível é o que não é. Pronto, primeira polarização, ser e não ser. Não comecei por aí. Comecei pela nossa época, a época em que nós estamos morrendo. Mas alguma contextualização histórica é preciso fazer para não parecer que polarização é uma invenção nossa, pós-moderna, produzida à la longa, né, pela globalização, a globalização. Assim como houve mais de uma globalização, Alexandre o Grande, devo ter dito isso aqui, de novo, são vários cursos, não sei em qual que eu já disse. Alexandre o Grande, 4 séculos antes de Cristo, o discípulo de Pupilo, porque Aristóteles não foi o professor dele, foi o tutor. Né? Alexandre o Grande da Macedônia fez uma globalização, que na nossa história, pelo lado grego, primeiro de que nós temos notícia, foi por Oriente, foi até o Afeganistão, pela guerra. Os romanos, a República Romana, desde o século VI a.C., depois do Império Romano, fizeram, os romanos, uma polarização, uma globalização pelo direito, pela atribuição do direito de cidadão romano a todos os povos conquistados, e com isso conseguiram a chamada Pax Romana. A paz romana, levada pela guerra, foi consolidada pelo direito. Tivemos a cristandade, uma polarização pela fé. Cristandade não é o cristianismo, o cristianismo é uma religião. A cristandade é a territorialidade em que essa religião imperou do ponto de vista espiritual e do ponto de vista temporal, político. Foi até Jerusalém. As cruzadas foram nesse sentido, da expansão da cristandade. Acabou. Tivemos a globalização britânica, o Império Britânico, de Ocidente a Oriente, pelo comércio. E fizemos agora uma globalização pelo consumo. O consumo tornado possível pela alta eficácia tecnológica que permite que esteja disponível para qualquer necessidade uma utilidade. Essa é em que nós estamos. Da mesma forma, nós não inventamos as polarizações. Houve outras modalidades de polarização anteriores. Não vou dizer
cada polarização anterior correspondeu a um modo de globalização anterior. Seria uma bobagem. Mas é apenas para dizer, assim como houve várias globalizações antes da nossa, houve também várias polarizações, regimes de polarização antes do nosso. É importante conhecer, porque é reconhecendo a diferença do nosso em relação aos outros que nós podemos, talvez, entrar numa compreensão da identidade do nosso consigo mesmo. E não simplesmente dizer, bom, uma questão agora, aqui no Brasil, ou uma questão de esquerda e direita, pelo mundo inteiro. Sim, é. Mas significa o que isso? Esse é o dado, é um fato, é uma informação sobre a qual nós temos que pensar. Significa o quê? Do ponto de vista da civilização ocidental, globalizada, chegando ao Oriente também, mas sobretudo aqui no nosso Ocidente, pós-cristão, tudo aquilo que nós sabemos dele, significa o quê? Estarmos num regime de polarização cuja qualidade é quase 100% político-ideológica e que passa por aqueles sintomas que nós conhecemos, como, por exemplo, o negacionismo.